Salve pessoas, eu sou o Klaus. Oi, gente, eu sou o Luiz. Oi, gente, eu sou o Gabriel. A gente vai falar um pouco sobre animação na aula de hoje. A gente vai começar com a história da animação a partir do surgimento do cinema. Eu vou começar falando sobre isso. Vou falar também sobre a diferenciação entre anime e cartoon. Qual é essa diferenciação? Por que essa diferenciação existe? Então, como eu ia dizendo, nós vamos falar sobre animação, mas principalmente sobre a animação bidimensional. Existem três tipos principais de animação: o bidimensional, o tridimensional e o stop motion, mas nós vamos focar na animação bidimensional. A palavra animação ela vem do latim animare, que significa alma ou sopro vital, e isso tem tudo a ver com o que é a animação em si, porque você está dando vida ao seu personagem que você criou, você está trazendo movimento, trazendo naturalidade para ele. Você está transformando ele em algo que parece vivo aos olhos do espectador. É importante dizer que antes do surgimento do cinema, já existiam brinquedos ópticos, já existia animação, e os brinquedos ópticos eles trabalhavam com a ideia de ilusão de óptica. Você via várias imagens em sequência, que é basicamente o que é uma animação, e o seu cérebro interpretava aquilo ali como um movimento só, não interpretava como várias imagens distintas. Seu cérebro interpreta aquelas várias imagens em sequência como se fosse um único movimento. E é assim que os personagens ganham vida. O nascimento do cinema ocorreu na França, com os irmãos Auguste e Louis Lumière, que eles criaram um cinematógrafo em 85, que era um equipamento que ele era tipo uma câmera e ele também projetava. Ele conseguia captar a imagem que eles queriam mostrar e projetar para as pessoas verem. Um dos primeiros filmes, os primeiros filmes da história que foram gravados pelos Lumière foi Trem Chegando na Estação e o outro é Trabalhadores Saindo da Fábrica, algo do tipo. E eram trechos super curtinhos, quase que documentais da época, mostrando o que o título diz: um trem chegando na estação e trabalhadores saindo de uma fábrica. A gente vai falar dentro da animação 2D, que existe, obviamente, muitas possibilidades, existe animação em vários locais do mundo, mas nós vamos falar especificamente sobre cartoon e anime. Cartoon é uma animação americana, né, norte-americana, estadunidense, e o anime que é o que conhecemos como animação japonesa. Trouxemos aqui esses dois exemplos, né, Steven Universe, bem popular, e Boku no Hero Academia, que também é bem popular atualmente. A palavra cartoon é interessante a gente saber que ela vem de cartunista, porque no princípio da animação, os primeiros animadores eles eram cartunistas que estavam tentando trazer essa vida ao personagem e que começaram a fazer animação baseados muitas vezes nos seus próprios cartoons, como é o caso do Winsor McCay, que é um cara super importante na história da animação e que ele fez Little Nemo, que era uma animação, e essa animação é baseada no Little Nemo in Slumberland, que é um quadrinho, uma revista de quadrinho que ele lançava. E o Winsor, diferente de outros que vieram antes dele, porque tiveram outros, ele trazia ainda na sua animação muita qualidade. Era muito semelhante ao que estava na história em quadrinhos dele, o design de personagem. Porque a animação exige muitos desenhos, você precisa fazer muitos desenhos para conseguir fazer uma animação. Então, o que o pessoal costumava fazer na época era fazer desenhos mais simples, mas o Winsor ele meio que foi contra isso, trazendo uma grande qualidade
artística, estética para a sua animação. Mas qual é a diferença, afinal, entre cartoon e anime? Para os japoneses, nenhuma, porque os japoneses chamam qualquer animação, qualquer desenho animado de anime, que afinal anime significa animation, então faz sentido. Mas ficou comumente disseminado pelo mundo que anime é a animação japonesa. E o cartoon, por sua vez, é a animação norte-americana, que tem personagens bem caricatos e tal. Para quem quiser simplificar mais a vida, pode se referir às animações dos Estados Unidos como animação estadunidense e às animações do Japão com animação japonesa. Fica mais certeiro, mas é a critério de cada um. Se colocássemos uma animação estadunidense ao lado de uma animação japonesa, vocês seriam capazes de dizer qual é a do Japão e qual é a dos Estados Unidos. Basta voltar um pouco o vídeo para vocês perceberem na parte onde é colocada Steve Universe ao lado de Boku no Hero. Se tirassem o nome em inglês e em japonês, e se tirassem a especificação de que é dos Estados Unidos e que é do Japão, mesmo assim vocês conseguiriam dizer. É neste ponto que iremos entrar agora. Por que vocês conseguem dizer que um é dos Estados Unidos e que o outro é do Japão? Quais as características e quais essas origens das características? Comecemos do início, mais especificamente do início de uma série. É mais comum que série de animação estadunidense comece pela Bíblia de Animação. O que é isso? É um documento onde possui diversas informações sobre a série, por exemplo, o estilo, como vai ser o humor, como vão ser os personagens, a história. A pessoa faz uma Bíblia da animação e vai até um estúdio, vai até um produtor para apresentar e ver se o estúdio, se o produtor gostaria de bancar para a série ser feita. Já o caso dos animes, o mais comum é que nós vejamos animes surgindo a partir de mangás. Geralmente o mangá é feito e então o mangá fazendo sucesso, o anime é feito posteriormente. Temáticas. O mais comum de ocorrer é que você veja animações estadunidenses sendo mais leves, mais infantis, mais família, com um tom mais de comédia, em contraste com os animes que têm um tom mais dramático, mais pesado, sombrio, com temáticas mais adultas e reflexivas. Isso ocorre porque, desde os anos 60, o público que mais consome animação pela televisão nos Estados Unidos eram as crianças, e isso vem até hoje. Em contraste com os animes que, vindo dos mangás, eles já traziam essa temática mais pesada e mais adulta, porque os mangakás, a maioria, diziam que gostariam que o seu público fosse um público mais maduro, mais preparado para o lado pesado da vida. Personagens. Na animação japonesa, é mais comum que ocorra uma maior preocupação com a anatomia dos personagens, que não seja muito comum ter animais como personagens e que o design tenha linhas mais retas, linhas mais pontiagudas. Ao contraste que no cartoon é mais comum que tenha personagens que são animais, tenha pouca preocupação com a anatomia e seus designs tenham muitas linhas curvas. Isso ocorre porque uma maior preocupação com a anatomia em seus personagens
faz com que pareça algo mais sério, que aquilo seja mais real, enquanto que linhas mais curvas pareçam algo mais divertido e pouca preocupação com a anatomia deixa um tom mais surreal e mais maleável no personagem. Cenários. No cartoon, é mais comum vermos cenários com pouca preocupação com perspectiva. Geralmente, os personagens estão em um ambiente onde o cenário assemelha-se a uma caixa, mas muitos objetos não parecem ser vistos como veríamos na vida real. Eles sempre estão a serviço dos personagens, por exemplo, tem muitos detalhes no fundo, na parte lá de trás do cenário, mas pouco embaixo, no chão, que provavelmente é por onde os personagens vão andar. Enquanto que no anime, há uma maior preocupação com a perspectiva certinha, há muitos detalhes. E algo bastante comum em vermos em animes são cenas em que aparece apenas o cenário, mas nada se move nele. Isso é mais comumente usado para economizar a animação, porque a animação é um processo muito árduo, trabalhoso. Veremos isso com um exemplo a seguir. Na animação, existe algo chamado taxa de FPS, que de modo bem simples significa quantos desenhos uma animação tem para dar um segundo. Quantos menos desenhos haver durante o espaço de um segundo em uma animação, mais travado ela irá aparecer. É por isso que quando você vê uma animação japonesa, você vê um movimento mais travado, como se o personagem estivesse pulando alguma ação. Enquanto que animações dos Estados Unidos costuma ter um movimento mais leve, mais suave. Conhecer um pouco mais das animações estadunidenses e das animações japonesas significa, de certo modo, saber um pouco mais sobre as animações brasileiras. A nossa animação teve bastante influência tanto do cartoon quanto do anime. Aqui nós temos duas animações brasileiras. A primeira delas, Sinfonia Amazônica, que foi o primeiro longa-metragem brasileiro, de 1953. E nessa animação é muito comum você ver personagens antropomorfos, que são personagens animalescos com forma humanoide, como é o exemplo do Pica-Pau, né? A segunda nós temos a Mônica, o famoso personagem do Maurício de Souza. O estilo cartoon, além de ter uma história mais leve e cômica, os personagens têm seu design mais arredondado, mais simples e totalmente despreocupado com a anatomia. Aqui nós temos outras duas animações brasileiras, dessa vez com influência dos animes. A primeira, Uma Estrada de Amor e Fúria, um longa-metragem. E a segunda é um personagem de um canal do YouTube, o Animalu. Como dito anteriormente, os temas das histórias dos animes costumam ser mais sérias e pesadas, e também reflexivas e violentas. Os personagens costumam ter um design mais quadrado, mais preocupado com a anatomia, aquelas características dos olhos grandes para expressar bem a emoção que o personagem quer transmitir. Então, agora é nossa vez de fazer um exercício sobre animação. Basicamente, o exercício seria fazer um flipbook. Um flipbook seria basicamente fazer uma série de desenhos em um bloquinho de folhas, fazendo um desenho similar na próxima página, mas com pequenas diferenças. Se a técnica der certo, você conseguirá passar com a mão, folhear, né? E vai gerar um efeito ilusório de movimento.